O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolada no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar sentados alguns instantes para a reflexão. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Vamos dizer: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Todos nós somos convidados, a partir de hoje, com a nossa vida, a anunciarmos essa grande verdade da nossa fé. Jesus venceu a morte e Ele está vivo no meio de nós. Santo Agostinho vai dizer que a ressurreição do Senhor é a nossa esperança. E com esta afirmação de Santo Agostinho, todos nós somos convidados a vermos em Jesus ressuscitado para nós como destino final da nossa vida. A ressurreição não é um conto de fadas, a ressurreição não é uma teoria. A ressurreição é uma verdade de fé. Nós acreditamos
naquilo que Deus fez em Jesus Cristo pela graça do Espírito Santo. O Senhor o ressuscitou e ele não está mais morto no túmulo da Sexta-feira Santa, mas ele está ressuscitado, vivo no meio de cada um de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é com esta alegria, é com esta convicção que toda a humanidade é convidada a experimentar mais uma vez a grande graça de Deus. O Senhor passou conosco, passou entre nós. Entramos com Jesus na quarta-feira de cinzas, no deserto, passamos 40 dias de meditação diária, de penitência, de jejum, de orações, de madrugadas em madrugadas, para nos prepararmos para esse grande momento, o grande momento de Deus na história da humanidade, por meio do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós somos convidados a trocarmos a tristeza pela alegria, para tirarmos de nós os medos, as inconstâncias e reafirmarmos mais uma vez que nós não estamos sozinhos. O Senhor nunca nos deixou sozinhos. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Bendito seja Deus, que ressuscitou Jesus Cristo e nos garantiu uma vida nova e uma vida para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição do Senhor é uma chave para todos nós interpretarmos a vida como fundamento da nossa fé. A fé que nós temos nos leva a acreditar, como Paulo vai dizer, sem a vitória de Jesus sobre a morte, São Paulo vai dizer, em vão seria a nossa fé. A nossa fé seria um puro vazio. Mas com a ressurreição do Senhor, nós reafirmamos ainda mais a nossa fé e a nossa esperança. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vai dizer a cada um de nós que Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar da Galileia, depois do batismo pregado por João Batista. Jesus de Nazaré, a primeira leitura vai dizer, foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda a terra fazendo o bem, curando as pessoas, libertando os demônios, porque Deus estava com ele. Por isso que nós somos convidados a sermos testemunha de tudo o que Jesus fez nesta terra, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedendo-lhes manifestar a seu povo a graça que Ele mesmo havia oferecido a cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos reafirmarmos mais uma vez, como diz o Salmo 117, este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia que os nossos jovens serão batizados. Este é o dia que estava escrito no coração do nosso Deus. A segunda leitura de hoje, da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo vai dizer, irmãos, se nós ressuscitamos com Cristo, hoje, nessa madrugada deste dia, se com Ele ressuscitamos, precisamos nos esforçar
Qual deve ser o nosso esforço? Paulo vai dizer: um esforço para alcançar as coisas do alto, um esforço para, de fato, colocarmos a nossa vida em vista daquilo que é essencial, para não gastar tempo com coisas bobas ou com coisas passageiras. É preciso, de fato, voltar a nossa vida para aquilo que é, por excelência, vindo de Deus, as graças do Senhor reveladas a cada um de nós. Então, Paulo vai dizer a cada um de nós: somos testemunhas da ressurreição, somos filhos da Páscoa, Páscoa que quer dizer passagem, passamos desta vida para uma vida nova. Jesus venceu a morte e não está mais no túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho de hoje vai dizer que no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Por isso que todo domingo é dia de ressurreição. Não há penitência, não há nenhum tipo de ato que não seja a ressurreição no domingo. Domingo é dia de Páscoa. Ah, padre, mas na quaresma também domingo é dia de Páscoa. Domingo é dia do memorial, de recordarmos, de experimentarmos, de celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. No primeiro dia da semana, o Evangelho de hoje vai dizer que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. E quando ainda estava escuro. Quando Jesus morreu, como foi que ficou o mundo? Escuro. Uma grande escuridão invadiu a humanidade. Não foi? Foi. O Evangelho vai dizer: ainda estava escuro, ainda estava tentando compreender. Os discípulos estavam tentando compreender. As mulheres estavam tentando compreender o que tinha acontecido. Por que o nosso Senhor, Ele morreu? Por que mataram o nosso Senhor? Tudo ainda estava muito escuro. Mas as mulheres saíram correndo e foram ao túmulo, e quando chegaram no túmulo, viram que ele estava vazio. Quem ressuscitou deve estar no túmulo? Claro que não. Mas eu vou perguntar de novo, parece que vocês ficaram meio na dúvida. Quem ressuscitou vai estar no túmulo? Não. Diga com convicção que não, que Ele está vivo no meio de cada um de nós. O Senhor não está no túmulo, Ele está vazio. O túmulo vazio é sinal que alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu foi que Deus ressuscitou o seu Filho, que foi sepultado naquele túmulo. E o vazio daquele túmulo sinaliza que a graça de Deus se manifestou no meio de cada um de nós. E quando elas viram aquele túmulo vazio, elas saíram correndo. Correndo para anunciar. Anunciar o quê? Anunciar a boa nova, a boa notícia, que todos os cristãos hoje devem anunciar, que os batizados de hoje devem anunciar, a notícia que nós estamos celebrando nesta manhã. Verdadeiramente, o Senhor ressuscitou, aleluia. Esta é a notícia que a gente deve anunciar. Saíram correndo e foram lá avisar os discípulos, e quando eles chegaram, que se depararam com aquele túmulo vazio, entraram, e quando entraram, eles começaram a acreditar. Verdadeiramente, o Senhor ressuscitou. Ele está vivo no meio de cada um de nós. A nossa quaresma teria sentido se fosse pararmos na morte de Jesus? Não. Ninguém vai falar da morte de Jesus o ano inteiro.
A gente vai falar de alguns momentos, algumas celebrações litúrgicas, vamos adentrar no grande mistério da morte. Mas o destino final da vida cristã, porque Jesus nos garantiu, é a vida eterna. Mesmo que a gente morra, mas que a gente tenha fé, nós vamos conseguir chegar na vida eterna. Para quem tem fé. Para quem não tem fé, é mais um domingo, é mais uma semana, é mais algo que está acontecendo. Mas nós não. Nós temos fé. E a nossa fé nos leva a acreditar, a testemunhar e a professar essa grande verdade de amor. Deus nos ama, nos deu seu Filho, morreu por nós e ressuscitou para dizer que entre a vida e a morte, a vida é mais forte. Vamos dizer? Entre a vida e a morte, a vida é mais forte. Pronto. Só por esta verdade a gente já pode se dar por satisfeito. A morte não tem a última palavra ao nosso respeito. E por que a gente precisa passar pela morte? Para ressuscitar com Cristo no último dia. Ou tem alguém que quer ficar aqui a vida toda? Deus me defenda. Temos um tempo para ficar aqui. Temos. E é bom que tenha mesmo. Porque a vida futura é melhor do que esta. Está reservada a cada um de nós, por meio da ressurreição de Jesus. Precisamos passar pelo vale tenebroso da morte, pelo caminho do Calvário, para encontrar a ressurreição. É muito fácil ser cristão só para saborear a graça da ressurreição. Quando você sofre, quando nós sofremos, quando nós passamos pelas dificuldades da vida, é para que o sofrimento nos purifique e despertem ainda mais em nós a fé. Mas a nossa vida está atrelada justamente a essa verdade. Mesmo que a gente sofra hoje, mesmo que a gente morra hoje, mas o nosso destino final é a vida eterna. E não há ressurreição sem falar da morte, porque é preciso morrer para nascer de novo. A liturgia de hoje vai dizer isso. Morrendo para este mundo, renascemos para uma vida nova que está reservada em nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando você estiver sofrendo, não se desespere. Acredite que tem uma ressurreição, um consolo que vai chegar na sua vida. Mas é preciso passar pelo sofrimento. Jesus passou, Jesus precisou morrer, imaginemos nós. Mas não é sobre o sofrimento, não é só para demorar no sofrimento ou viver ele eternamente. Não, passaremos pelo sofrimento, passaremos pela tragédia da morte, porque a morte é um grande mistério ainda, mas é preciso fazer a passagem deste mundo para a glória eterna. Que o Senhor Deus, na sua infinita bondade, continue suscitando em nós a fé, e que nós saiamos daqui hoje com essa grande convicção, na sua casa, no seu trabalho, com os amigos que você encontrar durante a semana, por onde você passar, que você saia anunciando: Jesus está vivo, Ele está no meio de nós. Não fique com a cabeça baixa, não fique com o rosto desfigurado, não. Coloque alegria, mesmo que a vida esteja difícil. Coloque alegria, anuncie com a convicção que você tem essa verdade da ressurreição do nosso Senhor, para que as pessoas que estarão conosco durante esses dias possam experimentar aquilo que nós estamos experimentando aqui neste santuário. E isso tudo vai ser feito a partir da bênção final da Santa Missa. Quando o Padre colocar sobre toda a Assembleia o momento da bênção final, quando o Padre pedir a bênção de Deus através do seu ministério para toda a Assembleia e enviarmos para a nossa casa, a partir do momento que a gente sair dessa igreja, desse santuário, nós precisamos falar sobre isso.
temos uma notícia, temos um anúncio para fazer. E esse anúncio não é só para o Papa, nem para os bispos, nem para os padres. É para você também falar sobre ele. Assuma a missão de ser filho da Páscoa. Você é filho da Páscoa. Você é filho do ressuscitado. Somos aqueles que o Senhor escolheu para anunciar a boa nova do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.